Por que a cobra muda de pé? No princípio, a morte não existia. A morte vivia com Deus, e Deus não queria que a morte entrasse no mundo. Mas a morte tanto que pediu que Deus acabou concordando em deixá-la partir. Ao mesmo tempo, fez Deus uma promessa ao homem. Apesar de a morte ter recebido permissão para entrar no mundo, o homem não morreria. Além disso, Deus prometeu enviar ao homem peles novas, que ele e sua família poderiam vestir quando seus corpos envelhecessem. Por Deus, as peles novas no cesto, e pediu ao cachorro para levá-las, ao homem e sua família, no caminho. O cachorro começou a sentir fome. Felizmente, encontrou outros animais que estavam dando uma festa. Muito satisfeitos com sua boa sorte, pode assim matar a fome. Depois de haver comido fartamente, dirigiu-se a uma sombra e deitou-se para descansar. Então a esperta cobra aproximou-se dele e perguntou o que é que havia no cesto. O cachorro lhe disse o que havia no cesto e por que estava levando para o homem. Minutos depois, o cachorro caiu no sono. Então a cobra, que ficara por perto e a espreitá-lo, apanhou o cesto de peles novas e fugiu silenciosamente para o bosque. Ao despertar, vendo que a cobra lhe roubara o cesto de peles, a cachorro correu até o homem e contou-lhe o que acontecerá. O homem dirigiu-se a Deus e contou-lhe o ocorrido, exigindo que ele obrigasse a cobra a devolver-lhe as suas peles. Deus, porém, respondeu que não tomaria as peles da cobra, e por isso o homem passou a ter um ódio mortal à cobra, e sempre que a vê, procura matá-la. A cobra, por seu turno, sempre evitou o homem, e sempre viveu sozinha, e como ainda possui o cesto de peles fornecido por Deus, pode trocar a pele velha por outra nova. Este texto conta como a cobra adquiriu a capacidade de mudar de pele, ao mesmo tempo que a morte que vivia com Deus entrou no mundo. O que este conto ensina? A importância de tratar as novas responsabilidades de forma cautelosa, não prejudicando a si próprio nem aos outros. A onça e a raposa. A raposa havia enganado a onça, que assim resolveu se vingar, fingindo-se de morta. Espalhou a notícia pelos animais, que foram a sua toca verificar se era mesmo verdade que a onça havia morrido. A raposa também foi, mais esperta, como sempre. Por trás dos animais, gritou que quando a avó morreu, expirou 3 vezes, o que significava que o espírito certificava a morte de alguém. Ouvindo isso, a onça expirou e a raposa desatou a rir com a situação. O plano não tinha dado certo e a onça teve que pensar em outra forma de apanhar a raposa. Foi quando resolveu fazer sentinela no único local onde os animais poderiam beber água, por conta da seca. Ao fim de 3 dias, quando a raposa não aguentava mais com tanta sede, foi beber água, mas antes arranjou um disfarce. Lambuzou-se de mel e cobriu-se com as folhas secas. Ao chegar ao local onde havia água, a onça disse que não conhecia aquele animal. Mas enquanto bebia água, o disfarce começou a descolar de seu corpo, desvendando-se que o animal era, na verdade, a raposa. Mesmo sendo descoberta, a raposa conseguiu fugir da onça furiosa. Episódios que mostram a esperteza da raposa. O que esse conto ensina? Que a nossa esperteza deve ser utilizada com inteligência e cuidado. O jabuti e o leopardo. De repente, caiu numa armadilha. Um buraco profundo, coberto por folhas de palmeiras, que havia sido cavado na trilha no meio da floresta pelos caçadores da aldeia, para aprisionar os animais. O jabuti, graças ao seu grosso casco, não se machucou na queda. Mas como escapulir dali? Tinha que encontrar uma solução, antes do amanhecer, se não quisesse virar sopa para os aldeões. Estava ainda perdido em seus pensamentos, quando um leopardo caiu também na mesma armadilha. O jabuti deu um pulo, fingindo ter sido incomodado em seu refúgio, e berrou para o leopardo: "Que é isso? O que está fazendo aqui? Isso são modos de entrar na minha casa? Não sabe pedir licença?" Enquanto mais gritava e continuou. "Não vê por onde anda? Não sabe que não gosto de receber visitas em esse horário da noite? Saia já daqui, seu pintado mal-educado." O leopardo, bufando de raiva com tal atrevimento, agarrou o jabuti e com toda a força jogou-o para fora do buraco. O jabuti, feliz da vida, foi andando para sua casa tranquilamente. Espantado ficou o leopardo. Esse texto narra astúcias de um jabuti para escapar de um buraco profundo onde tinha caído. O que esse conto ensina? Que diante de uma situação difícil devemos usar a nossa inteligência para encontrarmos uma solução. O porco e o milhafre. O porco e o milhafre eram amigos, muito amigos. Mas o porco invejava o fato de o milhafre poder voar. Assim pediu para que o amigo lhe arranjasse asas para que também pudesse voar. O milhafre então tentou satisfazer o desejo
do amigo, e arrancou penas e com cera colocou-as no ombro do amigo. Ambos puseram a voar lado a lado, até que a cera começou a derreter, e as penas foram caindo. O porco despencou-se com o focinho no chão, que ficou com aspecto achatado. O porco deixou de ser amigo do milhafre porque achou que o acidente tinha acontecido por sua culpa. Este texto conta como o milhafre ajudou o porco a realizar seu sonho de voar, o que resultou em um acidente que acabou com a amizade dos dois amigos inseparáveis. O que este conto ensina? Que devemos respeitar a capacidade de cada um, entender que as diferenças devem nos unir e não nos afastar dos outros. O segredo da nossa casa. Um dia uma mulher estava cozinhando quando deixou cair cinza no seu pão. Que incomodado, pediu que a senhora não lhe queimasse a mulher. Ficou espantada ao ouvir o cão falar e, assustado, fez menção de lhe bater com a colher de pau. Desta vez foi a colher que se pronunciou, dizendo que não bateria no cão porque ele não lhe tinha feito nenhum mal. Foi então que a mulher ficou ainda mais assustada e resolveu ir contar às vizinhas o que tinha se passado, mas ao tentar saiu, eis que a ponta aconselhou que a mulher não saísse, dizendo que os segredos da nossa casa deveriam permanecer nela. Assim a mulher permaneceu que tudo tinha começado quando ela bateu no cão, e por isso foi lhe pedir desculpa e até partilhou o almoço com ele. O conto narra acontecimentos estranhos. Numa casa, um cachorro que fala de seguida, uma colher de pau e, finalmente, uma porta, a qual dá uma lição à dona de casa. Este conto dá dois ensinamentos, um deles que é respeitar os outros, o outro é, muitas vezes não precisamos dizer aos outros o que se passa na nossa casa. A gazela e o caracol. A gazela encontrou o caracol e zombou porque ele se arrastava e não sabia correr. Aborrecido, o caracol chamou a gazela para visitá-lo no domingo, quando ele iria provar que ele sabia correr. O caracol, então, preparou papéis e distribuiu entre os amigos caracóis, instruindo como eles deveriam se comportar quando a gazela chegasse. Quando a gazela chegou, os caracóis haviam se espalhado e estavam escondidos ao longo do caminho. A gazela disse: "Então, caracol, agora vamos fazer uma corrida." A gazela começou a correr e o caracol se escondeu nos arbustos. A gazela corria sem olhar para trás, apenas chamava pelo caracol e ouvia: "Eu sou o caracol", que eram seus amigos que diziam. Exausta, a gazela desistiu de correr e se jogou-se no chão, pensando que havia assim perdido a corrida. O conto narra como, usando a sua esperteza, o caracol fez a gazela acreditar que ele era capaz de correr e a fez desistir da corrida após ter ficado exausta. O que este conto ensina? A respeitar as diferenças e nunca zombar das outras pessoas. O rato e o caçador. Um caçador, casado e pai de 3 filhos, usava armadilhas para apanhar suas presas. Um dia, o leão exigiu ao caçador que partilhasse a caça com ele, uma vez que o caçador utilizava o seu território. Dessa forma, ambos concordaram que o primeiro animal apanhado seria do caçador, mas o segundo seria do leão, e assim sucessivamente. A primeira presa foi uma gazela, e qual ficou para o caçador, que de seguida partiu para visitar seus familiares. Na sua ausência, a mulher precisou de carne e viu a armadilha e acabou caindo nela junto com o seu filho mais novo, que trazia ao colo. Tudo foi observado pelo leão, que ficou à espera do caçador para receber sua presa. Quando o caçador chegou em casa e não encontrou a mulher, foi procurá-la e, seguindo as suas pegadas, chegou à armadilha, onde, ao vê-lo, o leão exigiu a sua presa, conforme o acordo que havia feito.
O caçador explicou que não poderia dar a presa porque esta se tratava da sua mulher e do seu filho. Mas o leão não queria saber de desculpas e protestou. Até que apareceu o rato e perguntou o que estava acontecendo, mas o caçador e o leão explicaram. O rato disse ao caçador que a palavra deveria ser mantida e o mandou embora. Após o caçador deixar o local, o rato levou o leão para junto de outra armadilha e pediu que ele explicasse como a mulher havia caído. Ao fazer isso, o leão caiu e o rato salvou a mulher e o filho do caçador. Agradecida, a mulher convidou o rato para ir viver com eles, aonde poderia comer tudo que eles comessem. A partir desse dia, o rato vive na casa do homem e rói tudo que encontra. Esse texto conta como e quando o rato passou a habitar as casas roendo tudo que encontra pela frente. O que este conto ensina? A importância das palavras, mas principalmente de respeitar e ouvir os outros.